O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à procura do menino. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, então hoje a igreja celebra, essa festa de Nossa Senhora de Fátima. E Maria, ela sempre tem um ensinamento para os seus filhos. Mediante o olhar para este evangelho, nós encontramos um caminho que é feito. Um caminho de ida a Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde está a arca, onde está o templo, ou seja, onde se faz a vontade de Deus e onde se encontra com Deus vivo e verdadeiro. Isso já é o primeiro ensinamento. Maria e José, com o menino, se colocaram a fazer a vontade de Deus. E ao fazer a vontade do Senhor, é interessante que eles não tinham outro desejo que não fosse permanecer com Deus, que não fosse permanecer na presença de Deus. E ao longo dessa semana nós temos escutado no Evangelho de São João essa insistência em que Jesus nos chama a permanecer com Ele. Sobretudo no Evangelho de hoje ele fala sobre a questão da videira. Aquele fruto que está fora da videira, ou melhor, aquele ramo que está fora da videira não pode produzir fruto. E é isso que Maria e José percebem. Se eles estão fora de Deus, eles não podem produzir o fruto da salvação para a humanidade, que é o próprio Cristo. E mediante, ao perceber que Jesus não está com eles, eles ficam apavorados. Irmãos, hoje também nós fazemos a mesma experiência. Uma experiência de sentir um Cristo e um Deus que está longe de nós. Uma igreja que parece ter fechado as portas para nós. Mas isso é importante. É importante fazer a experiência de querer encontrar Jesus. E foi isso que fez São José e a Virgem Santíssima. Se colocaram à procura de Cristo. Nós não podemos nos acostumar com as distrações que o mundo nos oferece.
com tudo aquilo que o mundo oferece como um caminho de felicidade, ou de encontro apenas conosco mesmo, mas sim aquilo que é proposto para nós no Evangelho, o encontro com Cristo. Então hoje, de um modo especial, Maria nos ensina a encontrar Jesus, a ter um olhar através da oração, através da nossa vida interior para o Cristo, né? É interessante que quando nós olhamos para Maria, nós temos uma mulher inteiramente voltada para Deus, para as coisas eternas. Por isso, nas bodas de Caná foi possível Maria dizer: faça o que ele vos disser. E ao mesmo tempo, Maria viu a necessidade de um povo. E aqui Maria dá um ensinamento para toda a igreja, e sobretudo para nós sacerdotes. Por isso, eu exorto de um modo especial, se tiver algum padre nos assistindo, que possa ter essa mesma atitude de Maria e olhar para o seu povo. Hoje nós encontramos um povo que caminha sem pastor, sacerdotes que têm se escondido na casa paroquial e não têm atendido o povo. Não tenhamos medo, irmãos, porque nós fomos constituídos para dar a nossa vida pela vida desse povo. Se Deus nos chamar, seja por meio desse vírus, seja por meio de uma doença, não tenhamos medo, mas que possamos morrer com a certeza que nós cumprimos com aquilo que Ele nos fez, enquanto chamado para a nossa vida. Que nós cumprimos com a missão que nós assumimos na nossa ordenação sacerdotal, de santificar o povo. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever. Nós não podemos nos calar diante de um mundo que cada vez mais quer calar a voz da igreja. Nós não podemos nos esconder, mas nós precisamos, como diz o próprio Concílio Vaticano II, escancarar as portas da igreja. Nós criticamos tanto alguns irmãos que tentam voltar, o Concílio de Trento, a uma igreja fechada em si mesmo, e nós estamos nos fechando em nós, preocupado apenas com dinheiro, como que eu vou pagar a conta, e estou deixando de ver o meu irmão que está morrendo, por falta de uma confissão, de um olhar, de um abraço amigo. Precisamos ser como Maria e José, e ir à procura de Jesus, que está presente também nos nossos irmãos. Deixemos de ser hipócritas e mentirosos, como falsos pastores, mas coloquemos a nossa cara para que o nosso povo possa nos ver. Que possamos levar para os nossos irmãos a esperança de um Cristo que está vivo. Por isso a igreja tem que abrir suas portas, tem que mostrar a sua cara para o povo. Essa exortação, de um modo especial hoje, eu quero fazer aos sacerdotes. E assim, irmãos, outro ponto importante, voltando a Maria, para todos nós. Maria que foi ao templo. Isso é muito importante, sobretudo para os pais. O ensinamento de José e de Maria. Eles sabiam onde iam encontrar Jesus. Por isso, foram diretamente para o templo. Porque Maria e José educou Jesus para as coisas de Deus. Nós precisamos parar de educar nossos filhos para as coisas do mundo, mas sim mostrar para eles o reino dos céus. Quando Deus disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos, essa missão foi dada no momento em que eles estavam na graça de Deus, que eles estavam no paraíso e não no pecado. Por isso nós não fomos constituídos para encher este mundo, mas sim para multiplicar santos para o reino dos céus. E é isso que Maria e José vêm nos ensinar hoje. Nós precisamos saber para o que nós educamos nossos filhos. Seja ali diante das coisas do mundo, eles sejam educados para o reino dos céus, ao ponto que o amor a Deus esteja em primeiro lugar em sua vida, e depois o amor ao próximo como a si mesmo. E assim, irmãos, nós iremos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que é capaz de ver a necessidade do outro, que vai refletir também nós sacerdotes, que vamos começar a ver a necessidade do outro. Por isso nós precisamos ser profetas, homens de coragem, homens de verdade, que, como diziam os antigos, que seja capaz de honrar a sua causa, que seja capaz de honrar aquilo que fala. Por isso não podemos ter medo
de falar contra uma sociedade que é injusta. Não podemos ter medo de falar contra governantes que têm mais escravizado o seu povo do que justamente dado para o povo proteção. Mas pessoas têm vivido a hipocrisia e voltado para si mesmo. E nós precisamos acabar com essa política mentirosa. Nós precisamos acabar com isso que estão fazendo com a nossa sociedade, tornando todos nós escravos. Isso está pautado por tantas ideologias que não buscam o bem do ser humano, mas sim fazer dele a maioria escravo de uma minoria. E é isso que nós estamos encontrando. Porque é muito fácil eu dar um conselho para alguém, eu pôr uma ordem para alguém, se eu tenho tudo dentro da minha casa. Se eu tenho comida, se não me falta bebida, se não me falta nada. Isso é muito fácil. Se tudo para mim está garantido. Por isso eu preciso, em primeiro lugar, olhar para a necessidade do outro e caminharmos juntos, não em cima de leis, de ameaças, como nós estamos encontrando no nosso governo estadual. E não podemos ter medo de falar disso. A igreja não pode se calar. A igreja não pode ser hipócrita, como foram muitos no tempo de Jesus, como os fariseus e tantos outros. Mas se um padre abre a boca para falar como eu estou falando, está errado. E pode ser punido, né, pela própria igreja. Portanto, irmãos, tenhamos essa voz profética. Sejamos uma voz de esperança para o mundo. Que a igreja possa ser uma igreja como Maria, que caminha para encontrar Jesus, que caminha sabendo onde Cristo está. Uma igreja que caminha com um olhar para as coisas eternas e para o seu povo, para a necessidade do seu povo, do rebanho que Deus lhes confiou. Portanto, amados irmãos e irmãs, eu também vos convido a rezar por nós, pastores, a rezar pela igreja, para que ela seja essa voz profética. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.